Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje, eu, a Letícia e a Maria viemos trazer para vocês o tema sobre pneumotórax. Então vamos lá, galera. Letícia falando aqui. E vocês não vão ver meu rostinho, mas todo mundo já me conhece, então não tem problema. Vamos aí compartilhar a tela para vocês conseguirem ver com a gente. Bom, então, como eu já falei no começo, a gente vai falar sobre pneumotórax. A gente trouxe alguns materiais aqui para estar dividindo com vocês. Então vamos lá, galera. Para começar a falar do pneumotórax, a gente tem que entender primeiro a anatomia. O que que tem no nosso corpo que favorece o acontecimento ou como é a anatomia do nosso pulmão ali do que está em volta que envolve o pneumotórax. Então vamos lá. Na anatomia, nos cadáveres, a gente não consegue perceber, mas em volta do nosso pulmão existem duas pleuras: pleura visceral, que está em contato direto com o tecido pulmonar, e a pleura parietal, que está fora do tecido, não está em contato com o tecido pulmonar, ela está em contato com os demais órgãos e as cavidades do corpo. Então, essas duas pleuras, entre elas tem um espaço, a gente chama de espaço virtual. Esse espaço ele é preenchido pelo líquido pleural e ele permite que essas pleuras elas não grudem, não colabem. E elas, enquanto a gente inspira e expira, elas precisam se expandir e voltar ao seu tamanho normal. Então, esse líquido entre essas duas pleuras permite que ela se expanda e volte ao normal durante a nossa respiração. Então, ela faz parte do mecanismo da respiração e é um fator muito importante para que a gente consiga realizar essa atividade. Então, vamos às fisiopatologias. O ar que deveria expandir os pulmões, ele passa a se localizar do lado de fora, que faz então que o pulmão se comprima. Isso acontece pela perfuração da pleura, que faz com que aumente a pressão, que é uma pressão negativa, a pressão de Donders, que se localiza então no espaço pleural. Dando continuidade sobre a fisiopatologia, o próprio nome já diz, pneumotórax. Pneumo, ar, é exatamente o que diz, ar no tórax. O nosso pulmão, ele fica insuflado devido à pressão negativa que tem no tórax. Então, qualquer vazamento de ar para essa região eleva a pressão e favorece o colapso dele. O ar que deveria estar expandido o pulmão, ele está agora do lado de fora, comprimindo ele, fazendo murchar. E esse ar pode vir tanto de fora do corpo como do próprio pulmão. Então a gente pode estar comparando ele com os balões. O pulmão não funciona com o balão, que quando ele enche de ar e murcha quando tira o ar. Mesmo quando a gente tirar todo o ar fora do pulmão, ele não vai ficar murcho. Isso ocorre devido à pressão negativa que existe dentro do tórax. E essa entrada de ar para dentro do tórax, o pulmão não consegue mais se expandir, pois essa pressão negativa é necessária para mantê-lo insuflado. Então, nesse momento, o pulmão funciona como um balão furado. O ar que chega pela traqueia sai imediatamente em direção ao tórax, sem ser capaz de ser insuflado. Então, outra parte da fisiopatologia, né? O pneumotórax, ele pode acontecer em só um dos pulmões, como é o caso aqui da primeira imagem que a gente tem, que aconteceu no pulmão direito, ó. Aqui tá o pulmão, essa parte aqui a gente consegue identificar o pneumotórax. Ou ele pode acontecer dos dois lados. Nessa segunda imagem aqui, onde a gente pode ver essa porção preta que representa o pneumotórax em ambos os lados. E o pneumotórax, ele também pode se classificar em primário e secundário. O pneumotórax primário e secundário, eles acontecem de maneira espontânea. Então, a pessoa não precisa de um trauma, de um ferimento para tá gerando esse pneumotórax. Ela pode estar ali no meio das suas atividades do dia a dia e, de repente, acontece esse pneumotórax. Então, o primário, ele acontece sem a presença de doenças pré-existentes, né? A pessoa leva um dia a dia normal, ela não tem nenhuma doença que possa acarretar esse pneumotórax, ela tá lá tranquila, de repente ela vai fazer um exercício e ela começa a sentir esses sintomas. E o pneumotórax secundário, então, por sua vez, pessoas que têm DPOC, fibrose cística, asma severa,
infecções e fibrose pulmonar, elas têm predisposição, né, a desenvolver esse pneumotórax, elas têm mais facilidade para estar desenvolvendo esse pneumotórax espontâneo do que as demais pessoas. Então, a etiologia. O pneumotórax, ele se dá pelo acúmulo de ar na cavidade pleural, que são as membranas que recobrem o pulmão, né? Então, como a Letícia disse, ele pode acontecer espontaneamente em pessoas saudáveis, mas é mais comum que aconteça após traumas torácicos, em fumantes e em pessoas que já têm alguma doença pulmonar. Inclusive a endometriose, né, que é um caso que a gente vai estar explicando mais para frente. Então, a classificação dele é aberto, que ele é ocasionado por um trauma. O pneumotórax aberto ele ocorre em caso de lesão da caixa torácica, que permanece uma troca contínua de ar entre o pulmão e o espaço pleural e o exterior. Geralmente no caso de uma ferida aberta grave, quando o paciente respira e o ar entra na cavidade pleural, pelos pulmões e pelo exterior. Esse fenômeno é chamado de ferida torácica aspirativa. É bem comum em acidentes de trânsito também, né? Em ferimentos de bala e armas brancas, né? Isso. Então vamos lá, ele pode ser classificado também fechado ou parcial. O pneumotórax fechado ou parcial ocorre quando não há uma abertura para o meio externo. Então não teve trauma, não teve trauma que ocasionou uma ferida, né? Uma abertura. Então há o rompimento da pleura visceral, aqui onde a gente pode ver, e esse ar, então, que é insuflado para os pulmões, ele passa a ocupar o espaço do líquido pleural. Então, ele vai comprimir os pulmões, né, vai colabar, impedindo, reduzindo a capacidade deles. Nesse caso aqui, ele é um pneumotórax pequeno, ele não, o ar que está sendo insuflado para dentro da cavidade pleural não está sendo muito, ó, tem pouco ar aqui nessa cavidade. Já nesse caso, ele é um pneumotórax grande, onde o pulmão fica bem pequenininho, bem colabado e tem muita presença de ar dentro da cavidade pleural, né? E uma curiosidade é que o pneumotórax espontâneo primário, que a gente citou anteriormente, se ele for pequeno, ele é capaz de reduzir de maneira natural, sem precisar de nenhum tratamento ou intervenção clínica. Então, esse pneumotórax, digamos, ele não é tão grave, tão sério quanto os demais. Então, o traumático, ele é considerado aberto também, porque o pulmão fica exposto ao meio externo. Ele pode ser ocasionado por armas brancas, como a Fábio falou antes, facas, também pode ser um acidente automobilístico, onde pode acontecer um perfuramento, um tiro, coisas que vão fazer uma ferida exposta. Então vamos falar do pneumotórax hipertensivo. É uma das formas mais graves, no qual o ar passa do pulmão para o espaço pleural e não consegue regressar ao pulmão, acumulando-se aos poucos, causando intensa pressão sobre o pulmão. Os sintomas vão piorando muito rapidamente, sendo urgente ir ao hospital para iniciar o tratamento. Geralmente é feita a toracocentese, é o perfuramento da segunda costela, de efeito imediato, porque a pressão que consiste ali é muito intensa. Então, né, no pneumotórax hipertensivo, há um aumento da pressão entre as pleuras. Nas pleuras, a gente tem uma pressão negativa que faz unir as duas, né, em conjunto com o líquido pleural. Então, essa pressão ela tem que ser negativa para que ocorra essa expansão e essa redução durante a respiração. Então, no pneumotórax hipertensivo, há um aumento dessa pressão causada pelo ar que vaza dos pulmões para esse espaço. Então, o nome hipertensivo denomina-se a isso. Temos também o pneumotórax catamenial, que, como citamos anteriormente, ele é causado pela endometriose. A endometriose é um extravasamento do sangue da menstruação da mulher para outras cavidades do corpo. Elas podem
Esses focos de endometriose, como está aqui na imagem, eles podem vazar para várias partes do corpo. Eles podem se localizar fora do endométrio nos ovários, no intestino. E esses focos, eles também podem se localizar nos pulmões. Então, ele se fixa na pleura toda vez que a mulher vai ter a menstruação, a mulher com endometriose, né? Ele pode se fixar na pleura, causando ali um perfuramento, então, da mesma, e levando ao pneumotórax. Esse é um dos casos de pneumotórax que são recorrentes, né? Ele acompanha o fluxo menstrual da mulher toda vez que ela menstrua, então tem a chance de voltar esses focos aqui na pleura e causar um pneumotórax de novo. A diferença entre o pneumotórax e o hemotórax. No pneumotórax, há apenas a presença de ar na cavidade pleural. E no hemotórax, há a presença de sangue na cavidade pleural. Geralmente, o pneumotórax está associado ao hemotórax também. É bem provável que aconteça os dois de uma mesma vez. Então, as manifestações são a dor intensa e repentina, que piora ao inspirar, sensação de falta de ar, dificuldade para respirar, pele azulada, especialmente nos dedos e lábios, aumento dos batimentos cardíacos e tosse constante. E a saturação do paciente tende a cair também. Deste modo, pede-se imediatamente exames para que se comprove ou descarte o caso, uma vez que há risco de vida. O diagnóstico, então, ele é feito em grande parte das vezes através das radiografias, como a gente pode ver aqui uma radiografia de pneumotórax hipertensivo. O diagnóstico também pode ser feito através de tomografias. Na tomografia aqui, a gente pode ver na cavidade esquerda, o pulmão está normal, né? Tá certinho aqui, tá preenchendo todo o espaço. E já à direita, a gente tem a presença do pneumotórax. A gente consegue ver aqui a presença de ar na cavidade pleural. O diagnóstico também é favorecido através da ausculta pulmonar. Na ausculta, a gente vai perceber diminuição do murmúrio vesicular, o que é a diminuição do ar que passa dos bronquíolos e alvéolos, que passa, né, nessas estruturas. E também vai ter redução do sopro anfórico. Quando o paciente expira, a gente vê que há essa redução desse sopro. Então, são duas características percebidas no exame, né, que a gente faz no paciente quando ele dá a entrada. Primeiro, geralmente, ausculta, e depois se passa para os exames de imagem. Quando o paciente inicia também, chega na emergência no hospital, a gente consegue perceber do lado que tiver o pneumotórax, a cavidade torácica vai estar mais levantada, por conta desse ar dentro da cavidade, né? Vai estar mais mais elevado esse lado do tórax. E enquanto o paciente respira, ele também vai ser o lado que menos se movimenta na respiração, dando o indício que só o outro pulmão está fazendo atividade normal. Uma imagem de um pneumotórax traumático. A gente pode ver onde está apontando as setinhas que existe duas fraturas de costela, duas costelas fraturadas, que acabaram causando o pneumotórax. Essa parte é onde está o ar, e aqui a gente pode ver o pulmão colapsado. Então, aqui são os achados radiológicos do pneumotórax hipertensivo do pulmão direito, onde a pressão muito forte do pulmão direito entre as pleuras, né? Então, entre as pleuras há uma pressão fazendo pressão entre o pulmão direito. O tratamento, então, ele vai depender muito do quadro clínico que o paciente chega apresentando para a gente. Fatores como o tamanho do pneumotórax, se ele é grande ou se é pequeno, intensidade dos sintomas e repercussão clínica, né? Como é que esse paciente chega para a gente no hospital, na emergência, se ele está muito debilitado, com muita dificuldade de respirar, apresentando sintomas intensos, também vai variar o tratamento.
Se ele já teve pneumotórax, se é recorrente ou se é a primeira vez. Se é um pneumotórax simples ou é complicado, se tem hemotórax junto, né? Doenças pulmonares associadas também no pneumotórax secundário que a gente viu. Quando tem essas doenças associadas, então o tratamento também vai variar. Também a ocorrência de outras doenças, né, não sendo respiratórias ou traumas associados a essa condição clínica que o paciente apresenta. Se ele está em utilização da ventilação mecânica, e qual é a ocupação desse paciente? Que fator que ele teve no seu ambiente, no seu trabalho, que pôde favorecer o surgimento desse pneumotórax? Então, aqui, principalmente no pneumotórax hipertensivo, a gente tem a utilização da toracocentese, que é o quê? É feita a perfuração abaixo, a segunda costela aqui no peito do paciente, para causar alívio imediato dessa pressão que o pneumotórax hipertensivo causa. Então, vai se causar uma abertura para que esse ar extravase e instantaneamente o paciente passa a respirar melhor já. Ele passa a ter uma qualidade de respiração bem melhor, ele alivia os sintomas imediatamente. Essa imagem é um complemento da lâmina anterior, que é onde se localiza, né, o dreno torácico. Aqui o ponto da segunda costela, né, onde é realizado a perfuração, e aqui também é outro ponto. Nessa lâmina a gente observa como é que é feito o tratamento após feito a colocação do dreno, né? Ali a gente vê nessa primeira imagem onde que está o tubo do tórax no espaço pleural, o cano do tórax, a saída do ar e a extremidade do tubo. Na outra imagem, são as etapas para a troca do selo da água do dreno do tórax, né, que é conectado ao paciente, onde tem o respiro e o dreno inserido a 2 centímetros abaixo da água. Quando a gente se encontra numa situação de urgência e emergência, num acidente causado por uma queda que teve uma fratura aberta, ou até mesmo um acidente automobilístico, um ferimento por arma branca, quando a gente se depara com uma situação dessa, às vezes, no período de chamar o socorro, até que ele chegue e consegue fazer os procedimentos de atendimento pré-hospitalar na vítima, às vezes não dá tempo, às vezes essa vítima tem muita dificuldade e pode ocasionar a morte do mesmo se não for agido de maneira rápida para aliviar os seus sintomas, né? Para fazer com que ele consiga voltar a respirar. Então, existe uma técnica chamada curativo de 3 pontas, ou curativo valvulado, que consiste, né, na utilização de materiais que você tem na hora. Se você não faz parte da equipe de tratamento de urgência ou, né, do APH, você pode usar qualquer material que tenha na hora disponível que seja impermeável. Você pode usar uma folha de árvore ou até mesmo uma sacola ou algo assim e realizar esse curativo. O plástico ou folha, ele vai ser colocado em cima aqui do ferimento aberto, de maneira a ser tampado por 3 lados, deixando um lado aqui aberto. Isso vai fazer com que, durante a inspiração, evite a entrada do ar atmosférico. Quando o paciente ele vai inspirar, esse plástico ele vai grudar em cima dessa ferida e vai impedir que o ar atmosférico entre na cavidade pulmonar, na cavidade pleural, né? E durante a expiração, ele permite que o ar saia por esse espaço aqui que ficou aberto no nosso curativo. Então, o ar vai sair da ferida e vai sair aqui, conseguir extravasar. Então, o paciente consegue voltar a respirar e consegue permanecer vivo até a chegada de um atendimento, né? O papel da enfermagem perante os quadros de pneumotórax,
ele inicia ali no nosso cotidiano, né? Se a gente tem essa formação, essa instrução, a gente tem uma informação capaz de salvar a vida de alguém, quando a gente percebe um pneumotórax aberto ali, a gente consegue realizar a prática daquele curativo, permitindo ao paciente a comodidade, entre aspas, de esperar o atendimento sem que ele perca a sua vida. Então, se a gente souber praticar isso, o nosso papel começa aí. A gente pode evitar a morte do paciente até ele chegar no recurso hospitalar, né? Ser humano, ser prestativo, não só para o paciente, mas também para a sua família, dando todo o apoio, instruções, porque a família não sabe como proceder nesses momentos, então a gente precisa auxiliar bastante. Então, a gente, com um papel fundamental na enfermagem, a gente pode fazer a diferença na vida dos pacientes e da família deles. A gente está em contato direto com o paciente lá em seus leitos. A gente pode fazer o papel de orientação, o papel do cuidado, o papel de estimular a autoestima dele, porque é um paciente que ele fica debilitado, o emocional dele cai. Principalmente orientar em fazer a inspiração e a expiração profunda, em orientar para ele que quanto mais gambula ele for, melhor é, porque quanto mais deitado ele ficar, mais o seu pulmão vai trabalhar em dobro, então ele precisa estimular o pulmão dele, trabalhar bem. Então a gente precisa tanto orientar ele quanto a família, porque quando a gente está no hospital, eles dependem totalmente da gente. Quando eles vão para casa, eles não vão ter mais esse contato com a gente. Então, quanto mais orientação a gente passar para eles, mais tranquilos a gente poderá deixá-los. Então é isso, pessoal. A gente espera que a aula tenha sido produtiva, que a gente tenha conseguido passar as informações necessárias, né, para a gente ter um entendimento sobre o conteúdo também. E espero que tenham gostado. A gente deixa um abraço para vocês e até a próxima, talvez, ou não. Vamos ver. Então, tchau. Tchau, gente. Tchau, gente.